Boa noite, galera. Rafinha, já te vi por aí. Marta, um beijo grande para todo mundo que tá entrando. Boa noite, meu amor. Boa noite a todos vocês. Estava aqui assistindo Noé. Nova Friburgo, um beijo. Mas eu não podia deixar de entrar no meu Periscope, né? Aí abandonei lá o filme, botei ali para gravar um pouquinho. Depois eu acabo. Já vi esse filme não sei quantas vezes, mas eu gosto. Sampa, um beijo pra galera de Sampa. Beijo grande pra todo mundo. João Pessoa. Armação dos Búzios, que saudade de Jeribá, meu Deus do céu. BH, muito obrigada, boa noite. Boa noite a todo mundo que tá entrando. Guapimirim também entrando. Oh, queridos do meu coração. Muito obrigada pelo carinho sempre de vocês. Começou, a galera da OAB de Nilópolis, um beijo grande para Nilópolis, Niterói, Macaé. Oh, muito obrigada pelo adjetivo simpático do Periscope. Amor, amanhã você me assiste, né? Tá ótimo. Oh, querido, Josizinha do meu coração. Intensivo do MP no portal F3. Quem tá lá? Oh, então daqui a pouco a gente se vê lá no dia 23 novamente, né? Dia 23 eu vejo a galera do intensivo do portal F3 e depois à tarde eu vejo a galera da Amperge que tá lá fazendo presencial. Josi, Bianquinha, beijo nas duas. A galera lá do presencial aqui da Presidente Wilson, beijo grande para vocês. Muito obrigada por estar viciado nas minhas aulas, que coisa boa. Não faço nem acreditar que é muito gostoso isso. Queridos do meu coração, olhem só. Vamos... tô sabendo que a galera tá toda indo lá pro portal, né? A galera do presencial tá toda indo lá pro portal, na turma de sábado, começando dia 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro, já até adianto, começaremos lá na turma de delegado de Polícia Civil. Somos eu e Cláudio Calo iniciando a aula, eu pela manhã, como sou coordenadora da turma, fazendo lá a apresentação da turma, mostrando o projeto, a questão da monitoria, a questão dos exercícios paralelos. E depois, à tarde, o meu querido amigo Cláudio Calo, espetacular professor de Direito Empresarial, falei, Calo, tem que começar, vamos logo já começar arrebentando, né não? E assim vai ser, tá joia? Então, abandonou o ambiental para me assistir? Não acredito, tô com muita onda, tem muita marra, muito joia. Não, essa turma vai ser lá no portal F3, tá certo? Essa turma vai ser presencial e online. Então, quem não for aqui do Rio de Janeiro e quiser fazer a turma específica para a Polícia Civil aqui do Rio de Janeiro, pode fazer conosco lá no portal F3, através do sistema online, nos assistindo ao vivo, que vai ser um espetáculo. Ok? Muito bem. Então, vamos começar a nossa dica de hoje, já que está todo mundo aí. Queridos do meu coração, essa dica de hoje foi agora à noite. Eu resolvi fazer essa dica de hoje à noite, com o tema que eu vou usar hoje à noite, por conta, marido também te amo, por conta de uns questionamentos que me foram feitos na parte da tarde, pela galera que está aí se preparando para a prova do Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, mas eu quero repetir, essa dica, ela, na verdade, se aplica a qualquer prova da carreira jurídica. E é uma dica que eu considero bastante interessante, quente e não muito bem tratada pelos manuais. Vamos lá? Queridos do meu coração, o que é a ingerência? A ingerência é a hipótese do atuar precedente que transforma o omitente em agente garantidor ou garante, nos termos do artigo 13, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal Brasileiro. A ingerência acontece, então, quando aquela pessoa, com seu atuar precedente, cria o risco da causação do resultado, cria o risco da ocorrência do resultado. Então, ingerência é aquela situação do 13, parágrafo 2º, na linha C. Mas existem muitas questões a respeito da ingerência que, das situações de garante, é inequivocamente a mais difícil
a de mais difícil compreensão, a mais discutida pela doutrina, embora a nossa doutrina, os livros que nós estamos aí acostumados, no mais das vezes, passa por ela. Mas por que eu resolvi fazer o Periscope a respeito dessa questão de ingerência? Justamente porque a nossa doutrina ela se mostra um tanto quanto lacunosa nesse sentido. Então vamos dar os seguintes exemplos de pessoas que criaram, quer dizer, de criação de um risco anterior, para que vocês me digam se é ou não hipótese daquele omitente ser transformado em garante numa situação de ingerência, tá? Você me dizer se ele era garantidor ou não e se ele poderia responder pelo resultado ou não. Primeira situação, trazida pelo livro do Joper, nosso examinador aqui do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. A primeira situação seria a seguinte: imaginemos que uma pessoa, atuando de forma completamente prudente, uma pessoa dirigindo seu veículo, tomando todas as cautelas necessárias na condução de veículo automotor, que ela tenha atropelado alguém que se atirou sobre as rodas do seu carro. Tá certo? Vamos lá. Então, esse alguém, dirigindo de uma forma completamente prudente, observando todas as regras de cuidado na direção de veículo automotor, acaba por atropelar alguém por culpa exclusiva da vítima. Só que quando acaba tudo, quando acontece, ele vê que atropelou, ele corre, né? Ele corre, quando ele corre, ele verifica assim: olha só, acabei de atropelar meu inimigo. Irmão, vai morrer, nada farei por você. E vai embora. Segunda situação, o agente se defende numa situação de legítima defesa. A, atuando em legítima defesa, atinge B. B cai. E A pensa assim: caiu, vai morrer, que se dane, que morra, não posso fazer nada por você. Me atacou, atuei em legítima defesa de forma completamente razoável, usei moderadamente dos meios necessários. Bye, bye, so long, farewell, tchau. Vai embora. Ou numa outra situação ainda, vamos imaginar, essas duas são tratadas pelo Joper. Joia? Essas duas são tratadas pelo Joper. E uma outra situação ainda, vamos imaginar que uma pessoa, ela tenha, por exemplo, provocado uma situação de acendeu fogo no mato, tá ok? E com isso, porque um cavalo veio a se assustar e criar uma situação de perigo. Será que essa pessoa que acendeu o fogo no mato, ela se transformaria em garantidor pelo atuar precedente e assim poderia responder por resultados lesivos que ocorressem com relação a terceiros? Essa o Joper não fala. Então vamos tratar dessas situações. Como é que o Joper resolveria aquela situação em que a pessoa criou uma situação de perigo sem dolo e sem culpa, como foi o primeiro exemplo do rapaz que atropelou o outro, mas foi culpa exclusiva da vítima, e depois, saindo do carro, verificou que a vítima estava correndo risco, né, de vida, inclusive, e falou assim: sorry, de nada farei, vai morrer. Ainda quer que a vítima morra porque descobriu que era seu inimigo. Será que essa pessoa se torna garante? Muito bem. O Joper diz que sim. O Joper diz no livro dele que não importa que esse resultado tenha sido causado dolosa ou culposamente. Para ele, então, se o agente provocou a situação de perigo, o agente deve ser responsabilizado por esse resultado, mesmo que, quer dizer, deve ser responsabilizado por esse resultado, não, pode ser considerado garantidor da não superveniência desse resultado. E como nesse caso ele se omitiu e ainda tinha dolo com relação ao evento morte, ele entende que essa pessoa pudesse então responder pela prática de um homicídio doloso, certo? Esse posicionamento não é comungado, por exemplo, a professora Sheila Bierenbach, que na minha opinião tem a melhor obra sobre a questão dos crimes omissivos impróprios. A professora Sheila,
diz o seguinte, que nesta hipótese só poderia ele ser garantidor da não superveniência de resultados se a conduta precedente fosse objetivamente antijurídica. E, na verdade, essa pessoa não obrou nem com dolo, nem com culpa, nem de forma antijurídica, de sorte que ele não poderia ser considerado garante. É exatamente o exemplo dado, é o exemplo idêntico dado pela professora Sheila, com uma variante, que a pessoa aqui vai fugir porque não quer responsabilizações, não com a polícia, enfim. Mas, de qualquer forma, analisando o nexo de causalidade na omissão, a professora Sheila diz que não haveria a situação de garantidor, que não se criaria a situação de garantidor, aquele omitente não poderia ser considerado ingerente, porque a sua conduta precedente, o seu atuar precedente, não era objetivamente antijurídico. De sorte que ela entende, naquele mesmo exemplo, que o agente deveria responder simplesmente por omissão de socorro. Tá certo? No caso, existe a norma específica da omissão de socorro para o envolvido em acidente automobilístico e não culpado pelo acidente, no caso, o artigo 304 do Código de Trânsito. Pois é, mas depois, o Jopper, analisando a questão daquele segundo exemplo que eu dei, da legítima defesa, daquele que, atuando em legítima defesa, acaba provocando uma situação de risco para o outro, quer dizer, para o agressor, então ele está em legítima defesa, tá certo? Aí ele, em legítima defesa, vai repelir a agressão e com isso criar uma situação de perigo para o agressor. O Jopper diz que nesse caso ele não poderia ser considerado garantidor porque quem deu causa a toda aquela situação de perigo foi exclusivamente a vítima. Ora, nesse caso, ele entende que a pessoa no máximo poderia responder por uma omissão de socorro, mas que não seria transformado em garantidor. Então, ele diz que a pessoa não poderia responder. Olha aqui, gente, me parece um pouco incongruente. É óbvio, veja bem, não é incongruente ele dizer que essa pessoa não vai responder, mas incongruente a justificativa que ele vai dar. Porque qual é a justificativa que ele dá para a hipótese da pessoa em legítima defesa criar situação de perigo para outro e não ser considerado garante? Ele diz, porque a culpa foi exclusivamente da outra. Ora, só que lá no primeiro exemplo, em que ele achava que a pessoa era garantidora quando atropelou o outro sem dolo e sem culpa, a culpa também tinha sido exclusivamente da vítima. Então, me parece que é incongruente isso. Tá certo? Muito bem. Professora Sheila diria também que nessa segunda situação da legítima defesa, é óbvio que o omitente não se transformaria em garantidor por ter criado a situação anterior de perigo, na medida em que o seu atuar precedente não foi antijurídico. E se não foi objetivamente antijurídico, ele não pode ser considerado garante. Tá ok? Muito bem. Só que a professora Sheila, quando ela analisa essa situação, ela ainda dá uma outra hipótese. Lembra da hipótese que eu falei do cavalo? Então, a pessoa acendeu fogo no mato e aí ela acaba provocando o susto num cavalo. E o cavalo acaba realizando, quer dizer, por conta de algum movimento do cavalo, a pessoa, um terceiro, acaba sendo atingido e uma situação de perigo e aquele que botou fogo no mato não fez nada. Será que ele é garantidor? A professora Sheila dirá, não. Por quê? Qual é a explicação que ela dá? Que o perigo criado pelo ingerente, diz ela, ou seja, aquele cujo atuar precedente gerou a situação de perigo, então ela diz que o perigo criado pelo ingerente deve ser avaliado como adequado ou idôneo à produção do resultado. E não tem uma coisa a ver com a outra nessa situação. Quer dizer, o que ela poderia, o que tem a ver ela colocar o fogo no mato e essa reação remota, não é? Essa possibilidade remota de uma reação lá do cavalo. Então ela diz que nessa hipótese,
ou omitente não pode ser considerado ingerente para fins de se tornar um agente garantidor. Tá ok? Então, queridos, são essas as minhas ponderações para a aula de hoje. E só recapitulando, o Joper, examinador do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, diz que a ingerência é a hipótese 13, parágrafo 2º, a linha C, quando o agente, com seu atuar precedente, cria o risco da produção do resultado e assim deve agir para impedir o resultado. Existe alguma novidade nesse conceito? Nenhuma. Essa novidade é dada por todos esse conceito é dado por todos na doutrina. Mas como é que ele analisa isso? Ele acredita que a situação anterior, que a criação do risco não precisa ter derivado de dolo nem de culpa. Mesmo que o agente tenha criado o risco sem dolo ou sem culpa, ele pode ser considerado garantidor da não superveniência dos resultados, desde que não seja na hipótese em que ele atua sob o palio de uma excludente de ilicitude, como a ilegítima defesa, em que, na excludente de ilicitude da legítima defesa, em que o perigo causado fosse avaliado como idôneo, adequado à produção do resultado. E terceiro, que aquilo crie de fato uma situação de que o atuar prende na possibilidade dessa pergunta para a prova de vocês. Tá ok? Então, fica aqui a dica de hoje. Vocês estudem isso, porque geralmente cai na prova o improvável, geralmente cai na prova aquilo que não é muito dito pela doutrina. Tá ok? Eu sei que tem uma galera aí que tá dizendo que tá travando, né? Que tá travando aí o Periscope. Bem, aqui pra mim não deu nada que tivesse travando não. Tá, gente? Tá travando pra vocês também? Bem, se por acaso eu verificar que dá uma saidinha e volta de novo, porque de repente é por causa da internet, que a internet hoje não tá muito legal, nem aqui em casa também tava muito legal. Tá bom, queridos? Então, fica essa como sendo a nossa dica de hoje. A questão do Estatuto Deficiente nós vamos fazer. E eu queria falar uma coisa para vocês. Na semana que vem, Taguatinga, beijo grande, amor. Olhem, na semana que vem, a galera de Taguatinga, pessoal, chamem aí os seus amigos para me seguirem aqui no Periscope e para assistirem nos próximos dias. Quer dizer, todo dia eu faço Belizinha, Belitainha, Beli do meu coração, Beli. A gente tem que conversar sobre o nosso doutorado, Beli do meu coração. Sigam a professora Isabelle Gravatar, que está aí conosco, tá bom? Então, olhem só. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo dia eu faço Periscope, todos os dias eu tenho falado de questões que estão aí na moda ou questões que não são muito faladas em livros, mas eu quero dizer para vocês uma coisa. Nos dias 27 e 28, eu vou fazer 2 periscopes mega especiais, super bacanas, se Deus quiser. No dia 27, nós vamos fazer um periscope com o batidão retrospectivo da jurisprudência do STJ do ano passado. E no dia 28, nós vamos fazer um periscope retrospectivo com batidão dos julgamentos do Supremo Tribunal Federal no ano